Next, o banco digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A edição de hoje começa com o caso de um comerciante que perdeu R$250 mil para uma quadrilha do Pix. Extorsões, sequestros e furtos se transformaram em crimes associados a uma ferramenta que deveria apenas servir ao cliente de banco. Mas desde o ano passado, houve mais de 130 mil ocorrências de violência envolvendo o Pix, só no estado de São Paulo. No mês passado, esse comerciante viveu os piores momentos da vida. Eu fui vítima de sequestro aqui em São Paulo. Ele estava de carro na Zona Oeste quando foi abordado por criminosos em 2 veículos. Me fecharam, 3 homens desceram armados, já me ameaçando, desce, abre o carro. É assalto. Eu pensei que eles iam levar o carro, né? Caso contrário, foi aí onde eu me surpreendi, porque eles me sequestraram, me botaram dentro do carro toda hora de cabeça baixa, né? Não podia olhar para eles em nenhum momento, entendeu? Ameaçando com arma na cabeça. O homem conta que foi levado para um cativeiro na cidade de Osasco, região metropolitana de São Paulo. Para surpresa dele, outras 3 vítimas já estavam no local em poder dos criminosos. Foram 24 horas sofrendo ameaças para realizar transferências bancárias. Botava o revólver na tua cabeça, falava que ia te matar, falava que ia dar coronhada. Durante esse período no cativeiro, os sequestradores fizeram várias transferências via Pix. O prejuízo foi de R$250 mil. O Jornal da Record teve acesso a um levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Desde o início das operações em 2021 no estado, para combater a ação de criminosos, foram registradas mais de 135 mil ocorrências de estelionatos, extorsões, roubos, furtos e sequestros. Todos os crimes associados ao uso do Pix. O Pix facilitou a vida de muita gente, né? Só que, ao mesmo tempo, o crime vem junto com essa facilidade. A gente não pode impedir, né, as pessoas de utilizarem essa facilidade, né? E aí cabe à Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, a própria FEBRABAN, Banco Central, se reunir para criar mecanismos e estratégias para se evitar essa crescente modalidade criminosa, né? Veja agora outros destaques do dia. Paciente de São Paulo é o primeiro caso confirmado de varíola do macaco no Brasil. Alimentos e energia elétrica fizeram a inflação perder força em maio. Presidentes Bolsonaro e Biden se encontram para conversar sobre comércio, meio ambiente e democracia. Polícia faz perícia em lancha de investigado pelo desaparecimento do jornalista britânico e do indigenista brasileiro na Amazônia. Na série especial, a história do ucraniano que deixou a Europa para ser mula do tráfico no Brasil. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Dois homens foram presos em São Paulo suspeitos de envolvimento na morte do ex-presidente de uma cooperativa de ônibus. O crime foi há 2 anos. Segundo as investigações, ele foi morto porque não teria feito um repasse para uma facção criminosa. Um vereador também de São Paulo é investigado por suposta ligação com o crime organizado. No condomínio de luxo em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, os policiais se dividiram em 2 endereços e prenderam Jair Ramos de Freitas, conhecido como Cachorrão, e Devanil Souza Nascimento, o Sapo. Segundo a investigação, Jair é este homem. Em março de 2020, ele teria executado Adalto Soares Jorge. Na época, Adalto tinha acabado de ser afastado da presidência da empresa de ônibus Transunião. A polícia apurou que Adalto seria testa de ferro de Senival Moura na direção da empresa. A Transunião estaria sendo usada para a lavagem de dinheiro da principal facção criminosa paulista. Senival é vereador em São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Na época do crime, seria dono de 13 ônibus que prestavam serviços para a empresa, que tem contrato com a prefeitura da capital no valor de R$100 milhões por ano.
O Senival Moura colocou o Adalto lá, o Adalto na verdade era o seu laranja lá, ele que geria, era o presidente da empresa, mas quem dava as ordens era o Senival Moura. Câmeras de segurança flagraram o assassinato. Adalto chegou numa padaria neste carro preto com Denival no volante. Ele esperava o amigo manobrar o veículo quando Jair entrou no estacionamento. Assim que ele reconheceu a vítima, sacou a arma e atirou. Qualquer pessoa normal desce e vai acudir a pessoa. Ele ficou dentro do carro, o que ele fez? Ligou para o Senival. Ficou no telefone para o Senival. Aí ele desligou ali o telefone, o que acontece? Dali a pouco a PM chegou, ele fugiu do local de carro. Segundo a investigação, a morte de Adalto teria sido encomendada por integrantes do PCC porque ele não estaria fazendo os repasses exigidos pela facção criminosa. Já o vereador Senival não foi morto porque teria feito um acordo com os criminosos. Tinham decretado a morte dos dois. O que os criminosos fizeram? Perdoaram ele, tomaram os 13 ônibus dele e expulsaram ele da cooperativa. E em contrapartida eles exigiram sangue. Após o crime, Jair foi premiado. Ele deixou de ser motorista de ônibus e passou a ser diretor da empresa. Ele deu 6 tiros na vítima, matou a vítima e foi embora do local. Depois da morte ele foi promovido, ele virou diretor de operações da empresa. E ele tem um currículo super bom para ser diretor do MSA. Ele tem passagem por roubo, por receptação, por tentativa de homicídio, por falta de habilitação, por lesão corporal. É tudo uma ficha maravilhosa. Na operação de hoje, 18 ônibus foram apreendidos. A suspeita é que essa frota seja do crime organizado. Os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão no apartamento e no escritório do vereador. Senival está no 5º mandato na Câmara de São Paulo. Em 2008, ele foi o vereador mais votado do PT. Na última eleição de 2020, ele teve mais de 25 mil votos. A investigação pediu a prisão de Senival, mas a justiça não autorizou. Ele deve ser ouvido nos próximos dias. O vereador Senival Moura confirma que ele e Adalto eram amigos, que na época do assassinato eles não tinham mais ligação com a empresa Transunião, que ele não tem envolvimento nas ações noticiadas e que está à disposição da Justiça. O Diretório Municipal do PT vai se reunir para analisar o assunto. A defesa de Jair Ramos de Freitas nega a ligação dele com os fatos. A Prefeitura de São Paulo disse que a Secretaria Executiva de Mobilidade e Transportes e a SP Trans não foram informadas formalmente a respeito das investigações, mas vão acompanhar e colaborar com a polícia. Já a empresa Transunião declara que desconhece e nega qualquer participação nas acusações apresentadas. A defesa de Devanil Souza Nascimento não foi encontrada. Ladrões roubaram R$500 mil de uma agência bancária em Niterói, no Rio de Janeiro. Eles explodiram o cofre e fugiram de barco pela Baía de Guanabara. Agência destruída e cofre vazio. As explosões acordaram moradores da Ilha da Conceição, em Niterói. Era umas 2 e pouca da manhã, 3 estrondos. O primeiro não foi tão alto, mas o segundo foi bem alto e o terceiro foi mais ainda. Eram pelo menos 10 homens que invadiram a agência pela porta da frente. Ignoraram os caixas eletrônicos que ficam logo na entrada e foram direto para o cofre. Lá instalaram os explosivos e antes da detonação quebraram o vidro que fica nessa parede que fica de frente para a rua. Daqui saíram com quase R$500 mil. A quadrilha usou esse caminhão para bloquear a rua. Mas na saída, os criminosos deram de cara com a polícia. Houve confronto. Quando eu vi os caras de preto, né, com touca, essas coisas, meu irmão já entra que é assalto. O confronto foi real no meu portão. Na fuga, os ladrões roubaram o carro desse motorista de aplicativo, que estava com 2 passageiros. Ninguém se feriu. A única coisa que eu pude fazer é pedir pro cara, deixa eu levar só meu documento e meu celular. Ele falou pra mim, cara, não quero nada seu não, quero o dinheiro do banco. Quero só o dinheiro do banco. Parecia cena de filme, mas para mim um filme de terror. O carro foi encontrado na entrada desse cais, usado por pescadores da ilha. O grupo fugiu em um barco pela Baía de Guanabara. A polícia recolheu placas de ferro e fragmentos dos explosivos durante a perícia, na única agência da região. Fui nascida e criada aqui e eu nunca vi uma cena dessa.
A polícia descobriu o quartel-general da quadrilha que tentou assaltar uma empresa de transporte de valores no Paraná. O crime foi em abril deste ano. Os investigadores encontraram impressões digitais que devem ajudar na identificação dos criminosos. O sobrado, na região metropolitana de Curitiba, fica numa localização estratégica, próximo ao Aeroporto Internacional Afonso Pena. Segundo a polícia, isso poderia facilitar uma possível fuga. Os criminosos usaram o local como um quartel-general para organizar a tentativa de assalto à empresa de transporte de valores em Guarapuava, no interior do Paraná, há pouco mais de um mês e meio. Os investigadores encontraram no local um carro blindado e também um caderno com anotações do planejamento do crime. Eles abandonaram essa casa às pressas e eles deixaram todo esse material comprobatório a respeito do crime que eles impetraram na cidade de Guarapuava. Os vizinhos perceberam uma movimentação estranha e chamaram a polícia. Nem responderam, nunca falaram um bom dia para mim. Só entrava, fechava a porta e você não via mais. A polícia acredita que a quadrilha tem integrantes que moram em São Paulo. Eles vieram ao Paraná e planejaram o assalto com pelo menos um mês de antecedência. Na casa foram encontradas impressões digitais que devem ajudar na identificação dos criminosos. Cerca de 30 homens fortemente armados colocaram fogo em veículos, atacaram um batalhão da Polícia Militar e fecharam as saídas da cidade de 180 mil habitantes. Um policial morreu e 2 ficaram feridos. O assalto não foi bem sucedido. Até agora, 5 homens foram presos e outros 5 morreram em confronto com a PM. O empresário de Mato Grosso do Sul foi morto a tiros numa emboscada em São Pedro, no interior de São Paulo. Até agora, ninguém foi preso. As imagens mostram o momento em que o carro do empresário é fechado por outro veículo de cor branca. Nesta outra imagem, um carro de cor preta se aproxima e os pistoleiros descem atirando. Pelo menos 30 tiros foram disparados contra o carro blindado, alguns de fuzil. A execução dura poucos segundos e os criminosos fogem. A vítima é Juliano Medina, de 40 anos, veterinário e dono de um aras, que fica em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Ele foi morto em uma estrada rural de São Pedro, cidade que fica na região de Piracicaba, onde o empresário tinha uma propriedade. A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul auxilia nas investigações. Conforme a Polícia Civil, Juliano Medina tinha passagem por tráfico de drogas, além de posse ilegal de arma de fogo. O que chamou um pouco a atenção da gente foi que os veículos utilizados para a prática do crime, um deles foi localizado completamente carbonizado. A gente colheu imagens do atentado em si, né? Vamos também trabalhar em cima das imagens para tentar ver se a gente consegue identificar algum dos autores, né, do crime. Veja ainda hoje, energia elétrica e alimentos fazem a inflação perder força em maio. E na reportagem especial, o ucraniano que deixou a Europa para trabalhar como mula do tráfico no Brasil e acabou preso. Foi confirmado o primeiro caso de varíola do macaco no Brasil. O paciente mora em São Paulo e viajou recentemente para a Europa. Um outro caso suspeito é investigado no estado. A comprovação é do Instituto Adolfo Lutz, que fez a análise do material genético do paciente que estava com a suspeita da doença. O homem de 41 anos está internado aqui no Hospital Emílio Ribas, hospital referência para doenças infecciosas aqui no estado. O paciente fez viagem para Portugal e Espanha e começou a sentir os primeiros sintomas no fim de maio. A varíola do macaco é uma doença viral rara, transmitida pelo contato próximo ou íntimo com uma pessoa infectada. A transmissão pode ser feita por meio de abraço, beijo, massagem, relações sexuais ou secreções respiratórias. A doença também pode ser transmitida por contato com roupas, lençóis, toalhas ou superfícies tocadas pelo infectado. Os primeiros sintomas são parecidos com os da gripe. E ela evolui em 2, 3 dias depois com o aparecimento dessas lesões, que também é muito semelhante à varíola humana. A diferença é as ínguas que vão aparecendo na região inguinal, na região axilar, que a varíola humana não tinha.
A Secretaria de Saúde de São Paulo ainda aguarda a análise de outro exame feito em uma mulher de 26 anos, também moradora da capital paulista. A suspeita foi notificada no fim de semana e a resposta do teste deve sair nas próximas horas. Não para de chover no litoral do Nordeste. O maior açude de João Pessoa, na Paraíba, transbordou. Oi, Lidiane, boa noite para você. É normal chover tanto por dias seguidos? Olha, Janine, a chuva frequente é comum, sim. Boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. O que chama a atenção é a intensidade. Os ventos que sopram do mar ganharam reforços este ano. O Laninha e outras circulações de ar no alto da atmosfera favorecem a formação de nuvens mais carregadas. Segue o alerta para alagamentos e deslizamentos na costa da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas. Do Amapá até o Amazonas, a chuva também é forte, mas isolada. De São Paulo até Mato Grosso, uma frente fria mantém a chuva fraca e deixa o mar agitado nos litorais do sul e do sudeste. O ar polar vem na sequência e derruba as temperaturas. Nas áreas claras do mapa, faz sol. Em Porto Alegre, 17 graus. No Rio de Janeiro, faz 27. Em Goiânia, até 30. Em São Paulo, a semana termina gelada. Nesta sexta, chove fraco, principalmente pela manhã e no fim do dia. Máximo, olha só, de 20 graus. Tempo delivery hoje de casais. O Jaci, a Juliana, a Cássia e o Gabriel são de Governador Valadares, Minas Gerais. Opa! Oi, casais. Seguinte, no norte de Minas não deve chover nos próximos dias. Pode ter nevoeiro logo cedo, mas rapidinho o sol aparece. A temperatura máxima só diminui no domingo. Nesta sexta faz 28 graus. No sábado, aniversário do Gabriel, máxima de 29. Parabéns, Gabriel. Lid, vamos atender o Elivelton, que é de Manaus, Amazonas. Vamos lá. Elivelton, seguinte, a chuva a qualquer hora pode causar transbordamentos às margens do Rio Negro. Sexta e sábado com 32 graus. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag #VocêNoJR. Janine, Celso. Obrigada, Lídia. Até amanhã. Foram divulgadas novas imagens da quadrilha responsável pelo assassinato do promotor paraguaio Marcelo Pet na Colômbia. Ele foi morto no mês passado enquanto passava lua de mel numa ilha. Vídeos de câmeras de segurança mostram os suspeitos entrando no saguão de um hotel em Cartagena. Em outro trecho, eles alugam uma moto aquática que teria sido usada para cometer o crime. Segundo a polícia, o venezuelano Gabriel Carlos Luiz Salinas Mendonça pilotava o veículo quando o promotor foi morto a tiros. Ele está foragido. O grupo viajou para Cartagena 4 dias antes do assassinato. 5 pessoas foram presas. De acordo com as investigações, integrantes do crime organizado brasileiro também teriam envolvimento na execução. Marcelo Pet era conhecido por combater o crime organizado na região de fronteira entre o Paraguai e o Brasil. A seguir, flagrante revela como criminosos atacam pedestres para roubar na Nova Cracolândia. E na série especial, como agem as mulas do tráfico de drogas. Esse ucraniano foi preso em São Paulo com meio quilo de cocaína trazida da Bolívia. O PSDB decidiu apoiar a pré-candidatura da senadora Simone Tebet do MDB à presidência da República. Depois de meses de indefinição, o PSDB decidiu. Na votação da Executiva Nacional do partido, foram 39 votos a favor e 6 contra o apoio a Simone Tebet, além de uma abstenção. O acordo passou pela desistência do MDB em concorrer ao governo do Rio Grande do Sul, abrindo caminho para o tucano Eduardo Leite concorrer ao posto. É importante dizer e ressaltar que todos esses votos sim são sim pelo possível. Nós entendemos que trouxemos e o PSDB existe não como fim em si próprio, existe como fim em permitir o que é melhor para a alternativa dos brasileiros. O resultado ainda precisa ser oficializado na convenção do partido, prevista para acontecer no início de agosto. O PSDB vai indicar o nome do candidato a vice-presidente na chapa. Um dos favoritos é o senador Tasso Gereissati, do Ceará.
Essa será a primeira vez que o partido não indica um concorrente ao Planalto desde a redemocratização. Pesquisa da Real Time Big Data mostra que, na Bahia, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, venceria as eleições para governador no primeiro turno. A pesquisa foi contratada pela Record TV. Segundo o levantamento, ACM Neto do União Brasil aparece com 56% das intenções de voto. Jerônimo Rodrigues, do PT, tem 18%. João Roma, do PL, 10%. E Kleber Rosa, do PSOL, tem 1%. Brancos e nulos somam 8%. Não sabem ou não responderam, 7%. Na disputa pelo Senado, Otto Alencar, do PSD, tem 29% das intenções. Doutora Raíssa Soares, do PL, tem 11%. Cacá Leão, do PP, 6%. E Tâmara Azevedo, do PSOL, 5%. Brancos e nulos são 22%. Não sabem ou não responderam, 27%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e teve 1.500 entrevistados nos dias 7 e 8 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Começou a ser discutido hoje no Senado um projeto que limita a cobrança de impostos estaduais sobre combustíveis. Hoje foi mais um dia de reuniões para discutir a alta nos preços dos combustíveis. Pela manhã, os secretários estaduais de Fazenda e o advogado-geral da União, Bruno Bianco, estiveram com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Os estados têm até o dia 14 para chegar a um acordo com o governo e o Congresso sobre o impasse na cobrança do ICMS, um imposto estadual. Nesta quinta-feira, em outra frente, o senador Fernando Bezerra leu o parecer do projeto que determina que combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público são serviços essenciais e não podem ter cobrança de ICMS acima de 17%. O texto deve ser votado na segunda-feira. Para compensar as perdas dos estados com arrecadação, o projeto permite que eles descontem parte das dívidas que têm com a União. Pelo texto do projeto, o governo também zera impostos federais sobre a gasolina até o final do ano e sobre o álcool até junho de 2027. É evidente que os governadores continuam com muitas críticas em relação à iniciativa e muito preocupados com a eventual perda de receitas que os estados poderão enfrentar. Mas o aperfeiçoamento do mecanismo da compensação criou uma compreensão maior no sentido de dar segurança na sustentabilidade das receitas dos estados. Um homem foi agredido por 2 assaltantes no centro de São Paulo. Com as operações para combater a Cracolândia, traficantes e dependentes químicos se espalharam pela região. Por volta das 7 da manhã, o homem caminha pela calçada. Não percebe, mas é seguido por 2 assaltantes. De repente, é atacado por um deles com o golpe conhecido como mata-leão. A vítima cai no chão, é imobilizada e tem os pertences roubados. A maioria dos pedestres assiste à cena e não se manifesta. Quando uma mulher tenta intervir, os assaltantes fogem. As imagens registradas por aquela câmera de segurança impressionam pela agressividade e pela ousadia dos criminosos, que agiram em plena luz do dia nessa avenida bastante movimentada do centro de São Paulo. Mas para os comerciantes da região, o aumento da violência nos últimos meses, provocado pela dispersão dos usuários de drogas da Cracolândia, faz com que cenas assim já não surpreendam mais. A dona desta lanchonete conta que quase todos os dias presencia roubos, furtos e agressões. Com medo, ela pede para não ser identificada. Eles vêm 3, 4 e abordam as pessoas que estão passando, os trabalhadores, e joga no chão, pega carteira, celulares, bate. A Polícia Militar realizou hoje uma nova operação na região da Cracolândia. Desde o início das ações, há um mês, 150 pessoas que estavam foragidas foram recapturadas na capital paulista. Mais de 400 foram presas. O que nós fazemos com essa grande operação? É aumentar a sensação de segurança em toda a capital e especificamente aqui no centro. Tentar minimizar a ação das quadrilhas Pix e também minimizar o furto e roubo de aparelhos de telefone celular. Aberto há 1 ano e meio, o restaurante de Roberto teve queda no movimento nos últimos meses, reflexo da insegurança na região.
Todo mundo sente medo aqui. Já é um problema. A gente abria à noite, paramos às 5 horas da tarde, entendeu? Não abrimos mais. Além do usuário de droga, tem o problema de gangues de ladrõezinhos, sabe sim? Então esse que é o maior problema. O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos. Na volta você vai ver que vestígios de sangue foram encontrados em lancha de investigado pelo desaparecimento de jornalista e do indigenista. Peritos que ajudam a investigar o desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista brasileiro encontraram vestígios de sangue na lancha de um homem que pode estar envolvido no caso. Os dois estão desaparecidos há 4 dias. A embarcação apreendida pertence a Amarildo de Oliveira. Os peritos recolheram vestígios de material genético e marcas de digitais deixados na lancha. O pescador de 41 anos foi preso ontem depois de uma denúncia anônima. Ele teria sido visto perseguindo o barco dos desaparecidos. A família de Amarildo contratou 2 procuradores municipais, de Atalaia do Norte e Benjamin Constant, como advogados de defesa. Em nota, a Prefeitura de Atalaia do Norte diz que o procurador-geral do município foi procurado pela família para defender o suspeito, pois também atua como advogado particular e que o serviço não tem qualquer relação com a gestão municipal. A Prefeitura de Benjamin Constant não se manifestou. Depois da repercussão, os 2 procuradores decidiram deixar o caso. 250 agentes participam das buscas na região. O jornalista inglês e o indigenista brasileiro faziam uma viagem pelo Vale do Javari quando sumiram. Para o presidente da FUNAI, os desaparecidos erraram ao não comunicar aos órgãos de segurança sobre a viagem. Ele é uma área que nós sabemos que tem influência do narcotráfico, né? É muito complicado quando 2 pessoas apenas resolvem entrar na área indígena sem nenhuma comunicação formal aos órgãos de segurança e nem mesmo a FUNAI, que exerce a sua atribuição dentro dessa área indígena. O suspeito de participação no desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips está neste momento no Fórum de Atalaia do Norte para uma audiência de custódia. E quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Guilherme Mendes. Oi, Guilherme, boa noite para você. Boa noite, Janine. Boa noite, Celso. A audiência começou agora há pouco aqui no Fórum de Atalaia do Norte. Na decisão, a Justiça vai ver se o suspeito vai ser liberado ou se permanece preso para não atrapalhar nas investigações. A lancha dele foi apreendida pela polícia e hoje foi submetida à perícia. E na perícia, os agentes da Polícia Civil, eles identificaram alguns vestígios de sangue. Esse material foi enviado para Manaus, onde vai ser periciado. O sangue estaria no banco e também em uma lona dentro da embarcação. As respostas desse laudo vai responder algumas perguntas muito importantes, como principalmente se o indigenista e o jornalista estiveram nessa lancha apreendida junto com o suspeito. O resultado desse laudo deve ficar pronto em 20 dias, viu, Janine? Obrigada, Guilherme. Bom trabalho aí para você. No Reino Unido e nos Estados Unidos, manifestantes cobram respostas das autoridades sobre o desaparecimento de Dom Phillips e de Bruno Araújo Pereira. Achem Dom e Bruno. Esse era o pedido estampado nos cartazes com a imagem do jornalista britânico Dom Phillips e do funcionário da FUNAI, Bruno Pereira. Ao lado dos irmãos do jornalista, manifestantes seguravam rosas vermelhas. Cerca de 30 pessoas participaram do ato em Londres. Parentes do jornalista britânico foram recebidos na Embaixada do Brasil. A irmã de Dom questionou a demora das autoridades para dar início às investigações e disse que ainda tem esperanças de encontrá-lo vivo. Ele nos falou que seria uma viagem segura, conta Sian Phillips. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido afirmou estar em contato com o governo brasileiro. Nos Estados Unidos, protesto também em Los Angeles, onde acontece a Cúpula das Américas. 2 veículos circularam pelas ruas da cidade, perguntando sobre o paradeiro da dupla desaparecida desde domingo. Os 2 faziam uma expedição entre comunidades ribeirinhas no Amazonas,
quando perderam o contato. Segundo a agência indígena, as buscas acontecem em uma região isolada e de difícil acesso. Um terreno com as dimensões de um país como Portugal. O jornalista britânico mora há 15 anos no Brasil e é um apaixonado pela Amazônia. O assunto agora é inflação, que perdeu fôlego em maio. O índice oficial, medido pelo IBGE, revela que a queda no índice foi provocada principalmente pela redução no preço da energia elétrica. Sem essa de ir de carro para o trabalho. Faz 6 meses que o Danilo vem de Diadema, na Grande São Paulo, a Avenida Paulista, de transporte coletivo. O que o levou a isso? O preço dos combustíveis. Até a última vez que eu fiz os cálculos, eu estava gastando R$ 1.200 para fazer esse trajeto. O transporte público também tem inflação, mas o valor gasto é bem menor. Por volta de R$ 250, R$ 280, por volta disso, para pegar 2 conduções. Eu pego um trolebus em Diadema e um metrô para vir para cá e de volta. O transporte que encareceu a rotina do Danilo teve um reajuste de 1,34% no mês passado. É menor do que o de abril, que foi de 1,91%. Esses dados fazem parte do IPCA, que é um dos indicadores da inflação. O índice de maio, divulgado hoje, é de 0,47%. Em relação ao mês anterior, é 0,59 ponto percentual menor. A energia elétrica é uma das responsáveis pela desaceleração do IPCA de maio. O fim da cobrança extra por causa da bandeira vermelha fez com que a conta de luz ficasse quase 8% mais barata. Este especialista explica que a desaceleração da inflação é um dos efeitos de medidas adotadas pelo governo e pelo Banco Central, como o aumento na taxa de juros e a diminuição ou eliminação das alíquotas sobre os produtos importados, além dos alimentos, que ficaram mais baratos. Esse mês a gente viu várias frutas caindo de preço, vários alimentos caindo de preço, porque já subiram muito anteriormente. O presidente Bolsonaro fez um apelo ao setor de supermercados. Pediu que os empresários tenham o menor lucro possível para combater a inflação. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a redução de impostos estaduais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou de forma online por 2 vezes no evento da Associação Brasileira de Supermercados. O ministro cobrou publicamente uma redução de impostos pelos governadores. Eles passaram 3 anos recebendo dinheiro nosso, dezenas de bilhões, centenas de bilhões. Será que eles não podem ajudar o Brasil um pouco? Paulo Guedes também manifestou apoio à proposta da associação de evitar novos reajustes nos produtos da cesta básica até o fim do ano. Seria uma forma de aliviar a pressão inflacionária, que começou na pandemia e piorou com a guerra, já que Rússia e Ucrânia são grandes produtoras de grãos. Toneladas de alimentos estão paradas no leste europeu. Em participação também pela internet, o presidente Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, fez um pedido aos empresários. O apelo que eu faço aos senhores, para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível, para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população, em especial os mais humildes. E o presidente Bolsonaro acaba de se encontrar com o presidente Biden dos Estados Unidos. Os nossos enviados especiais Vandrei Pereira e Arthur Coimbra têm os detalhes. Boa tarde, Vandrei. Olá, Celso, Janine, boa noite para vocês. Jair Bolsonaro chegou hoje aqui a Los Angeles, onde acontece a Cúpula das Américas. Ele se encontrou oficialmente pela primeira vez com o presidente americano Joe Biden. Bolsonaro afirmou que o Brasil e os Estados Unidos têm valores em comum, como a democracia e a liberdade, e que as eleições no Brasil este ano serão marcadas pelo espírito democrático. O presidente também falou sobre a riqueza da biodiversidade brasileira e os cuidados com questões ambientais e energias renováveis. Os dois líderes seguiram para uma reunião privada. Mais cedo, o presidente Biden fez um apelo para que líderes do continente americano se unam em defesa da democracia. Biden apresentou uma proposta de parceria econômica dos Estados Unidos com a América Latina, que tem o objetivo de combater a influência da China nas relações comerciais. O plano prevê a criação de empregos no setor de energia renovável, mas não oferece nenhum tipo de alívio tarifário.
Jair Bolsonaro ainda deve se reunir com outros líderes do continente americano. Veja agora na reportagem. Jair Bolsonaro chegou a Los Angeles e seguiu para o hotel. Em frente ao prédio, um pequeno grupo de mulheres com bandeiras do Brasil o aguardava. Ele cumprimentou as apoiadoras, mas entrou no hotel sem dar nenhuma declaração. Além de se reunir com o presidente americano Joe Biden, Bolsonaro deve se encontrar com líderes de outros países das Américas no evento, que termina amanhã. Entre eles, Colômbia, República Dominicana e Equador. Depois da cúpula, Bolsonaro segue para Orlando, na Flórida, onde participa da inauguração do vice-consulado do Brasil na cidade. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na volta, o governo confirma a morte do brasileiro que foi lutar na Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores confirmou a primeira morte de um soldado brasileiro que atuava de forma voluntária na guerra na Ucrânia. O gaúcho de 43 anos será cremado na Europa. As cinzas serão trazidas para o Brasil. André Luiz Hack Barre tinha 43 anos e estava desaparecido no leste da Ucrânia desde o último domingo. Ele chegou a dar uma entrevista sobre a iniciativa de ir para o país europeu. Daqui eu só saí com a vitória e vim proteger o povo aqui, e daqui eu não saio sem a vitória. André nasceu em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, mas sempre teve o desejo de morar em uma cidade litorânea e se mudou para o Ceará. Mas ainda faltava conquistar um outro desejo: atuar em uma guerra. Por isso, se voluntariou para servir na Ucrânia. André não era descendente de ucranianos. Trabalhava como enfermeiro e chegou no leste europeu em 28 de fevereiro. Ele se inscreveu pela internet para ser voluntário na guerra contra os russos. No capacete, guardava foto dos 2 filhos para quando a saudade apertasse. Se ele estava feliz, eu estava de acordo. Até agora eu estou tentando acordar desse pesadelo. Não vai ser fácil eu aceitar. No início da semana, a família foi informada por companheiros de batalha que André tinha morrido durante uma troca de tiros com soldados russos. Mas ainda havia esperança de que ele estivesse vivo. Nesta quinta-feira, o Itamaraty confirmou a notícia. O brasileiro Sandro, que também luta na Ucrânia como voluntário, mandou um vídeo enquanto se deslocava dentro do país. O André, ele não vai deixar só saudade. O André, ele cumpriu uma missão aqui muito importante, ele ajudou muita gente aqui. Ele marcou esse lugar, ele não passou aqui à toa e não vai deixar só saudade, ele fez a diferença aqui. Uma das irmãs de André preferiu não gravar entrevista, mas em áudio revelou que a despedida do enfermeiro vai ser no Ceará. Nós vamos deixar as cinzas dele lá, onde era o lugar maravilhoso que ele conheceu e que ele se apaixonou, o Ceará. As ações militares da Rússia na Ucrânia provocaram a pior onda migratória na Europa desde a Segunda Guerra. Milhões fugiram do país. Algumas famílias vieram para o Brasil, onde foram acolhidas e tentam retomar a vida longe de casa. Uma equipe do Jornal da Record produziu um documentário sobre essa história, que estreou hoje no Play Plus. Люди, что нас бомбят, пусть их тоже вот так. 36 ucranianos vieram parar em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo, onde encontraram o apoio de uma legião de voluntários para se adaptar a essa terra estrangeira e tão diferente. Nossa equipe acompanhou durante um mês a adaptação desse grupo de fugitivos da guerra para a produção de um documentário, já disponível no Play Plus. Муж мне сказал, что нужно уезжать. Мы, скажем так, вечером не планировали, а на утро встали, вот то, что было с собой, одежда на нас, мы сразу уехали. Maridos, pais, filhos e irmãos ficaram na Ucrânia porque não puderam sair do país em guerra. Vieram mulheres e crianças que aqui no Brasil passaram a ter aulas de português, acompanhamento médico, moradia e acolhimento. Ela é seu anjo da guarda, né?
Para as mulheres que escolheram o Brasil como refúgio, a esperança é ter a família reunida em breve. Я хочу быть там, где мой муж. Até lá, adotam o Brasil como lar. Ой, Бразилия вообще очень милая страна, поскольку я посмотрела на людей. Они все улыбаются, они все обнимают меня. O Play Plus está disponível para smartphones e smart TVs nas lojas de aplicativos e também pelo site www.playplus.com. Deputados estaduais de Goiás criaram uma CPI para investigar a gestão da saúde pública no estado. A suspeita é que algumas pessoas estão furando a fila no Sistema Único de Saúde. Os parlamentares querem explicações sobre o funcionamento do complexo regulador estadual. O sistema coordena agendamentos de consultas, exames e vagas para internações do Sistema Único de Saúde no estado. Quantas pessoas estão aí na fila esperando uma cirurgia eletiva? O que há de entender que está havendo um esquema de fura-fila no SUS e nós temos que investigar as pessoas responsáveis por isso. Então, a CPI vem nesse sentido para investigar e assim até mesmo buscar uma melhoria na saúde pública aqui do estado de Goiás. Diretores e gerentes de diferentes áreas do complexo regulador devem comparecer à Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos na semana que vem. Os deputados da oposição solicitaram documentos sobre os atendimentos realizados em 5 hospitais estaduais nos últimos 6 meses. Esses documentos devem ser apresentados em até 10 dias. Na quarta-feira, Neuzilma Rodrigues, superintendente do Complexo Regulador de Goiás, foi exonerada do cargo. O governador Ronaldo Caiado também pode ser convocado. Deputados aliados ao governador questionam a legalidade da CPI. Nós trabalhamos com transparência e é muito sim suspeito por parte da oposição promover uma CPI às vésperas da eleição. A mulher do deputado Daniel Silveira, Paola Silva Daniel, foi intimada a prestar depoimento à Polícia Federal. Ela é suspeita de esconder dinheiro do parlamentar para evitar o pagamento das multas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator de investigações contra Daniel Silveira, Paola vai ter que esclarecer uma suposta fraude no recebimento de R$100 mil do marido, um dia depois dele ter sido multado pela primeira vez em R$405 mil, por descumprir o uso da tornozeleira eletrônica. O valor das multas já ultrapassa R$645 mil. O depoimento está marcado para amanhã à tarde, na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. A apuração envolve possível crime de favorecimento pessoal e fraude. Paola também teve todas as contas bancárias bloqueadas no fim da semana passada, depois de uma decisão sigilosa de Alexandre de Moraes. Hoje, a defesa do deputado Daniel Silveira protocolou no Supremo um pedido de desbloqueio das contas e um parecer da Procuradoria Parlamentar da Câmara sobre a legalidade do bloqueio. Segundo o documento, a decisão viola o livre exercício da atividade parlamentar do deputado e também viola a independência do Poder Legislativo. O parecer da Câmara, pela ilegalidade do bloqueio da conta parlamentar, bem como minhas contas, é mais uma constatação dentro do processo que ele é eivado de erros formais, ou seja, ele é nulo de pleno direito. Isso aí só constata mais uma vez, assim como a graça presidencial, que o processo inteiro é ilegal. No entendimento do ministro Alexandre de Moraes, o deputado deveria usar a tornozeleira, mesmo depois de receber o perdão do presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal apreendeu R$1 milhão num único endereço durante uma operação contra traficantes de drogas realizada em Goiás e no Pará. O grupo é suspeito de comprar toneladas de produtos químicos para misturar com cocaína. Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão. Grandes quantias de dinheiro foram encontradas em malas e gavetas. Os produtos químicos eram misturados à droga para aumentar a quantidade. Segundo as investigações, as compras da quadrilha superavam as feitas por indústrias farmacêuticas. O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos. E na sequência você vai ver flagrantes de mulas do tráfico em ônibus de viagem. Agora a nossa série especial. Uma grande quantidade de cocaína entra no Brasil em ônibus que cruzam as rodovias do país.
E você também vai conhecer a história do ucraniano que saiu da Europa para virar mula no tráfico. Boa noite, pessoal. Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, certo? Este pode ser o fim prematuro de uma viagem. Não mexam nas bolsas, exceto o comando do colega, tá ok? Principalmente para quem transporta drogas. O senhor tá sozinho aqui? O senhor vai passar quantos dias lá em Campo Grande? Estamos a menos de 200 quilômetros da Bolívia. Este ônibus saiu de Corumbá, Mato Grosso do Sul, na fronteira com o país vizinho. A região é usada para escoar a cocaína boliviana. A maior parte dos ônibus vai para a capital do estado, Campo Grande. Se passar por essa fiscalização, que fica no meio do caminho, a chance da droga chegar a outros estados e até a outros países é grande. Os policiais rodoviários federais conversam com todos os passageiros. Dá sua passagem. Esse primeiro contato é fundamental. Nem sempre as mulas do tráfico estão preparadas, mesmo para as perguntas mais simples. Ela não sabe muito bem explicar por que ela está fazendo aquela viagem, por que ela saiu, por que foi tão rápido. Muitas vezes é bastante vai e volta no mesmo dia. Depois dessa primeira abordagem, os policiais desconfiaram de 5 passageiros. Eles já desceram e agora eles vão passar por uma nova entrevista e também por revista aqui do lado de fora. Tudo que pertence aos suspeitos é revistado. Corpo, mochila, mala, objetos pessoais. Neste ônibus, nada foi encontrado. Mas a fiscalização continua, a noite inteira, até que acabou de encontrar droga na mochila desse passageiro. O homem de 24 anos, que está com o rosto machucado, leva 800 gramas de pasta base de cocaína. Ele disse que receberia R$600 para transportar a droga. Alega que só aceitou porque estava jurado de morte, por causa de uma dívida. Eles iam me matar se não pagasse. Deu respostas encontradas ao que a gente estava perguntando, né? E ele respondia a segunda pergunta no lugar da primeira e vice-versa. O fundo falso nas malas é o esconderijo mais usado. Também é comum a droga ser transportada junto ao corpo, mas até o saco de batatas pode esconder um pacote de cocaína. As mulas têm os mais variados perfis. Do adulto, a mulher, do jovem, ao idoso, não existe um perfil. O que eles acham que vai chamar menos atenção na fiscalização é melhor para eles. Dimitro, por exemplo, é ucraniano. Ele saiu do país, no norte da Europa, de avião e desembarcou em São Paulo. Depois, de ônibus, foi até a Bolívia. Lá, pegou meio quilo de cocaína escondido dentro de uma garrafa de bebida. Atravessou a fronteira novamente de táxi. De Corumbá, embarcou em um ônibus até Campo Grande. Em seguida, em outro para São Paulo. Quando você chegou em São Paulo, o que aconteceu? Todo mundo saiu de ônibus, vai pegar mala e olhando os 2 policiais, começou a abrir mala a todo mundo. Eu fico um pouco nervoso porque eu não espero policiais na Barra Funda, eu espero no aeroporto, lógico. O Dimitri iria receber o equivalente a pouco mais de R$10 mil quando entregasse a droga na Ucrânia. Mas o dinheiro nem era o principal atrativo. O que ele queria mesmo era a oportunidade de conhecer um país diferente como o Brasil. Só que ele não esperava que o preço dessa viagem seria tão alto. 5 anos e 10 meses de prisão. A primeira vez, a cadeia, a primeira vez prisão вообще na vida. Nunca não tenho problemas com polícia, com lei. Dimitro é ex-militar. Já está preso há 1 ano e 3 meses e não se conforma com o próprio erro. Eu perdi anos de vida.
já 2 aniversários aqui, 29 e 30 já faz. E acho que vai fazer 32 ou 33. Quando a guerra entre a Ucrânia e a Rússia começou, ele já estava preso. Eu comecei a dormir, agora eu começo a trabalhar, começo a dormir bom. Você pensa para a sua família primeiro. Agora está... Emociona. Esse é muito difícil. Dmytro se culpa por não poder defender a família e a cidade onde cresceu. Quando eu já vi na tela Kiev, capital, a minha cidade Irpin, e cair bomba e cair mísseis, eu pensava, achei como mãe, pai, e como irmã, e como casa. Ele faz planos para, quando sair da cadeia, ajudar a reconstruir a Ucrânia. Depois, Dmytro quer trazer os pais e a irmã para morar no Brasil, conhecer o país por um outro ano. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com o 3º episódio de Todas as Garotas em Mim e logo em seguida tem Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite.